E às 6 horas da manhã, era um dia chuvoso, e o telhado deste casarão caiu todo em cima de mim, desta criança de 35 dias. Meu Senhor. 35 dias apenas. Eu estava sentada à beira da cama, amamentando a minha filhinha de 35 dias de nascida. E eu vi um barulho muito grande. A filha estava com 35 dias de nascida. Pela Primeira mãe, filha? minha primeira filha. E o meu esposo, ele saía muito cedo para trabalhar. Ele saía assim às 5 da manhã. Sim. E eu ficava dentro da casa só com a minha filha. Eu tinha uma secretária, mas ela não dormia dentro de casa, porque nesses casarões, os quartos das secretárias eram no quintal, né, do lado de fora. Elas não dormiam dentro da nossa casa. E ela estava do lado de fora, a secretária. E às 6 horas da manhã, era um dia chuvoso, e o telhado deste casarão caiu todo em cima de mim, desta criança de 35 dias. Meu Senhor. 35 dias apenas. Eu estava sentada à beira da cama, amamentando a minha filhinha de 35 dias de nascida. E eu vi um barulho muito grande, e quando eu me dei por conta, eu estava coberta de escombros, porque caiu tudo. E esses casarões, basta uma telha caindo daquela altura para matar uma pessoa. Então caiu a madeira central do casarão com o sótão, com todos os móveis velhos que tinha lá em cima e todo o telhado do casarão. Tudo isso em cima de mim, onde eu estava na cama. Então a cama arriou logo para o chão, o bercinho da minha filha ficou cheio de escombros. Se ela estivesse dentro do berço, teria sido esmagada. E eu ali, quando vi os fios pegando fogo, os fios começaram a estourar pegando fogo, eu clamei por Jesus. Que nome poderoso. Aleluia. Que nome Glória poderoso. É o nome de Jesus. Aleluia. Em qualquer momento de suas vidas, clame O nome de o Jesus. nome de Jesus. Este nome tem poder. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará, toda língua testificará e confessará este nome. Aleluia. Porque este nome Glória a Deus. verdadeiramente tem poder. Glória a Deus. E quando eu gritei, Jesus, Meu eu Senhor. conto nas tuas igrejas. Eita, Jesus. Eu estava prometendo ali a ele que se Contar o ele me testemunho. desse vida, eu contaria. Então fiquei soterrada naqueles escombros. Não sei como eu saí. Não posso dizer, porque eu não lembro como eu consegui sair. Mas por um milagre de Deus, eu saí. Não me perguntem como, porque o peso era muito grande em cima de mim. E eu abraçada com a minha filhinha, era muito sangue que escorria da minha cabeça. A criança estava coberta de sangue, e eu achava que aquele sangue também era dela. E eu entrei ali em desespero, mas clamando pelo sangue de Jesus e pelo nome dele, eu consegui sair daquele quarto e corri para a cozinha. Nesse momento, a minha secretária já estava gritando e batendo na porta da cozinha e dizendo: abra a porta, patroa, abra a porta, que o prédio aqui ao lado está caindo. Ela achava que era um prédio que tinha ao lado que estava caindo. E eu ainda tive forças de dizer: tenha calma, não é o prédio, é aqui dentro de casa. Eita. E eu fui até a porta, abri. Quando ela entrou, que me viu naquela situação, eu entreguei a menina nos braços dela. E a criança ficou assim, pasmada, com os olhinhos abertos, sem chorar. Mas quando ela colocou a minha filha debaixo do chuveiro, que deu um banho, Meu Deus. a criança não tinha um arranhão Glória a sequer. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque este nome Jesus, ele tem poder. Aleluia. Eu fiquei toda arrebentada. Tive afundamento Meu craniano, Deus. partiu o meu crânio, as costelas doíam muito, o corpo doía muito, era uma hemorragia muito grande na minha cabeça. E eu, quando vi que minha filha estava sã e salva, eu fiquei maravilhada, esqueci do que eu estava sentindo. Glória a Deus. E disse para ela, minha irmã, que ela era uma serva de Deus, vá chamar o meu marido, e ele trabalhava perto de casa. E ela conseguiu passar e foi chamá-lo. E contou o ocorrido, ele passou pelo comércio do meu irmão, que também era um servo de Deus, e os dois vieram correndo. Quando eles entraram ali,
na casa, no meu quarto, começaram a tirar os escombros e chamar pelo meu nome, achando que eu estava ali soterrada. Meu Deus. E eu gritei lá da cozinha, eu não estou mais aí, eu estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eles me socorreram e eu fui para um hospital que chama-se Jaime da Fonte. Ainda hoje existe lá sim. esse hospital. E ao chegar naquele hospital, fui recebida com muito carinho, muito desvelo pelos médicos, porque eu era ainda muito jovem, eu ainda não tinha nem 20 anos. E quando eles me examinaram e viram a gravidade do problema, eles disseram para a minha família, para o meu esposo e o meu irmão: olhe, se ela escapar, ela vai ficar insuportável, porque a pancada foi muito grande na cabeça dela. E ali eles começaram a me medicar, a pontear onde foi cortado o crânio. O afundamento não tem como voltar, eu ainda tenho o afundamento, mas isso também não interferiu na minha vida. E me parece que eu não sou tão insuportável assim, viu? Sou, meu pastor. Não, de sou jeito insuportável, nenhum, de dá jeito até para nenhum. conviver comigo, não dá? Pronto, Uma mas benção. a palavra dos médicos foram essas, que eu ficaria insuportável. E outro sim, eles não creram que aquela criança estava comigo. E a toda hora eles me perguntavam: você tem certeza que esta criança estava com você? E eu falava: doutores, eu estava amamentando ela. Um olhava para o outro perguntava: olhe, se lembre, raciocine, você estava mesmo com esta criança? E eram muitas perguntas, até que um dos médicos falou para o outro bem assim zangado. Ainda me lembro até o nome de um dos médicos. E ele disse: Jorge, você não está vendo que ela não está bem? E tocou assim na cabeça dele, querendo dizer que eu não estava bem mental. Sim. Mas eu estava muito bem. Glória a Deus. Porque Jesus, ele chegou primeiro. Aleluia. Glória Aleluia, a Deus. glória a Deus. E ali eu fui atendida, muito bem atendida, e fiquei ali naquele dia. Todo mundo do hospital queria ver a moça que o prédio caiu em cima dela e ela não morreu. Eita, Jesus. E eu fiquei histórica naquele hospital, fiquei Glória histórica. a Deus. E hoje, glória a Deus, a minha filha vai fazer no dia 30 deste mês 60 anos de idade. Deus grande. É uma serva de Deus. Glória a Deus. Glória Uma a cristã Deus. fervorosa. Aleluia. Glória a Deus. E eu estou aqui dizendo que Jesus me livrou da morte Aleluia. e me tirou de debaixo de muitos escombros, como eu não sei. Convida a senhora e a irmã Marta. Convida a minha pessoa e a minha filha. Glória a Deus. Não sei como sair, só sei que eu saí. Glória a Milagres Deus. não se explicam. Aleluia. Milagre se vive. Aleluia. E eu estou Glória a vivendo esse milagre para a glória e honra do Senhor. Glória a Deus. E como eu prometi naquele momento que eu contaria nas igrejas, eu Isso. contei em muitas igrejas. Muitas. Deus grande. E o povo de Deus glorificava e se alegrava, porque verdadeiramente Jesus tem poder sobre a morte. Aleluia. Ele tem poder sobre a Glória a morte. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muitos, quando está passando uma situação difícil, uma situação que precisa de ajuda, geralmente eles ou chama um parente, ou chama a polícia, a ambulância, ou chama a ajuda de um vizinho, mas o crente não. O crente clama ao nome de Jesus. Testemunho de livramento. Deus deu o livramento para ela e para a filha dela, né? Por quê? Porque ela clamou o nome de Jesus. E quando clamamos o nome de Jesus, ele nos socorre. Como ela disse, que nome poderoso. Esse nome, irmãos, é reconhecido no céu, na terra e debaixo da terra. Esse nome é temido, é o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. O nosso Deus, ele é tremendo, eu sempre falo isso, e ele é poderoso. Amém? Espero que você tenha gostado desse testemunho e creia nesse Deus de livramento. Quando você estiver em socorro e precisar de ajuda, clame a ele, busque a ele, que ele vai te socorrer. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz, irmãos, e até o próximo vídeo.